O título dessa mensagem é Refazendo a Rota. 2 Reis, capítulo 20. No segundo livro dos Reis, capítulo 20, 1 em diante, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo. E tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acais. Qual é o propósito da vida e para que o homem vive e por que o homem vive? Quando Deus dá essa notícia para Ezequias, o profeta já chega e vai no imperativo: você vai morrer e não vai viver. Parece a redundância, né? É como se uma notícia viesse na nossa direção e não nos desse a alternativa de orar. Olha, você vai morrer e não vai viver. O que vem na minha memória quando eu leio textos assim? Eu leio textos de Moisés subindo ao Monte Nebo pedindo Deus para dar uma oportunidade para ele, e Deus disse: não, nem ora. Imagina um homem sem possibilidade de orar. Será que o que eu fiz? Vem decretos, não vem? Vem na nossa mente acusação. O que eu fiz? Eu poderia morrer como morre qualquer homem, eu poderia simplesmente chegar aqui e o meu espírito sair e eu morrer. Mas por que ele trazer um profeta para anunciar algo que já é óbvio? Eu sei que eu estou doente e eu vou morrer. Se ele mandou um profeta vir dizer que eu vou morrer, então significa que eu não estou morrendo, ele que está me matando. Será que eu fiz algo de errado? Quem aqui já passou por alguma luta, alguma dificuldade sendo crente, está fazendo tudo certo, é dizimista, é primicista, respeita a esposa, é um homem com uma boa índole, um homem comedido, moderado, e aí está passando por uma luta e você começa a questionar: será que eu fiz alguma coisa de errado? Agora imagina no nível de morte. Você vai morrer, não vai viver. Isaías sai. Sabe, irmãos? E antes de Isaías sair, ele logo voltou.
Ezequias vira o rosto para o lado, ele começa a chorar para a parede e começa a falar com Deus, e lembrar ele. Sabe, tenta ler, eu tenho uma enciclopédia lá, a Champlin, o Júnior me deu, apóstolo tinha comprado o mais antigo, o Júnior me deu ofertou na minha vida uma atualizada. Você vai procurar em todos os léxicos, tudo em consonâncias em expressão idiomática, para entender essa oração. Eu acho que todo pastor, todo líder, já tentou estudar sobre a oração de Ezequias. Porque Deus responde 2 orações dele, irmão. Assim, muito rápido. Quem não quer uma oração sendo respondida assim, você acabou de orar, o profeta mal saiu, já voltou novamente? Olha que oração foi feita. O profeta voltou, Deus fez quem? Deus fez o profeta voltar. Deus fez a sombra voltar. Então, na mente dele, ele entendeu, olha, se Deus me curou, fez o profeta voltar, fez a sombra voltar, ele quer que eu retroceda em algo também. Ele quer que eu comece a fazer uma retrospectiva do meu reino. Então você vai estudar todas as enciclopédias que falam sobre essa oração. Eu quero descobrir o segredo da oração de Ezequias, cara. Eu quero orar hoje e o negócio chegar amanhã. Qual foi o meio, qual foi a palavra que ele utilizou? Sabe o que a gente aprende aqui? Não existe palavras, então você vai estudar sobre a oração de Ezequias e você não vai chegar num senso. Não é a palavra que ele usou, foi quem usou as palavras. Não foi a oração. A oração não foi respondida por causa das palavras e por causa da oração. A oração foi respondida pela vida de quem falou. Sabe, irmãos, existem pessoas que têm crédito com Deus. Sabia disso? Todos nós, irmãos, aqui somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas quanto maior a história de dignidade que tu constrói com Deus, mais crédito você obtém. Pode reparar que Deus já tinha dado um decreto de morte para ele. Mas ele lembrou Deus quem ele era. Isso é muito forte, irmãos. Porque ele diz para Deus, Senhor, lembra do que eu tenho feito. Lembra de mim. Lembrei. Lembrei. Irmãos, entenda o seguinte, Deus não deve nada para ninguém. Quem está entendendo isso? Se Deus deu um decreto, é aquilo ali e pronto. Mas Deus respeita a nossa história. Quantos profetas você conhece na Bíblia? Mas quantos você conhece que levantou a voz e disse, cai fogo, caiu fogo? E quantas vezes ele falava caia fogo, não foi uma vez só. Aqueles 50 soldados que veio até ele, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma vocês. Caiu. No Monte Carmelo, Senhor, caiu. Nem precisou te fazer uma oração muito longa, né? Senhor, meu Deus, criar aquele ambiente, aquele pano de fundo para ver se Deus vai ouvir ele ou não. Senhor, olha, o fogo caiu. Por quê? Por que isso? Porque o histórico que aquele homem carrega com Deus. Irmãos, existem pessoas que caminham contigo. Quem aqui tem alguém na sua família que se o cara te pediu um favor, tu está pronto a fazer? Agora tem pessoas na sua família que te pedem um favor, tu enrola para ver se ele esquece que te pediu. Não é? Meu Deus, deixa quieto, vou responder não, vai que ele esquece, vai que ele pede outro. Quem tem mais crédito contigo? Irmão, você é um centro de justiça, você constrói uma história com a pessoa. Que tá ligado? E tá ligado? Quantos querem construir uma história com Deus ao ponto de a sua oração ser automática? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Agora o profeta volta. O profeta já veio como? Irmãos, Isaías, entenda o seguinte, gente. Eu quero que vocês entendam a mensagem hoje. Isaías já era um rei, já era um profeta que já tinha atravessado 4 gerações. Porque Ezequias é bisneto de Uzias. O chamado de Isaías começa porque ele era primo do rei Uzias, ele era um profeta palaciano, ele vivia no palácio, e aí no ano, começa assim, Isaías capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor. Então, o que impossibilitava Isaías de ver a glória do Senhor era o conforto que ele tinha do lado, a moral que ele tinha com Uzias. Quando Uzias morreu, ele passou a ser dependente só de Deus, ele viu a glória do Senhor. A minha pergunta para você é, o que te impede de ver a glória de Deus? O que tem que morrer para você ver a glória de Deus?
E o que Deus mostrou para Isaías foi o trono de Deus. Ele poderia mostrar qualquer coisa, né? Mas ele disse, eu vi, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no sublime trono. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, Isaías, o rei Uzias morreu, mas olha quem está sentado no trono. Eu ainda continuo sentado no trono. Mas aí passa 4 gerações. Irmãos, fala a verdade. Eu conheço crentes que passaram por 4 gerações. Gerações de pastores, gerações que estão lá na igreja há anos. E o coração está avivado ainda. Mas eu conheço crentes que quanto mais velho de crente é, mais amargurado parece que o bicho é. Ele anda meio amargurado, aquela cara de... Ainda mais sendo profeta. Agora vamos imaginar, irmãos, que Isaías, depois de 4 gerações, ele chega lá para falar com o rei Ezequias. Tu vai morrer, fica ligado aí, bota a tua casa em ordem aí, tá ligado? Tô indo. Já cansado, irmão, olha quantas profecias Deus mandou entregar. Escreveu um livro inteiro, 66 capítulos. E aí quando ele está voltando, cara, hoje eu vou dar uma descansada. Deus já me usou demais hoje. Vou dar aquela descansada. Deus disse, volta. Que eu já respondi a oração dele. Mas eu acabei de... volta. Quem tá ligado, irmão? E aí ele vai e volta. E quando ele volta, ele diz assim, ó, Deus manda dizer que você não vai morrer mais. Aí Ezequias faz assim, qual é a garantia que eu vou ter? Eu quero uma garantia. Olha, o rei Isaías diz, olha, ali está o relógio de Acais. Ali no condomínio que eu morava, tinha um relógio solar, era até bonito, né? Os caras botaram um pau no meio. Tem como tu fazer um relógio no quintal, fica até bonito. Você bota uma madeira bem grande, coloca os ponteiros no chão. Quando o sol bate, aonde apontar a sombra é o horário. Quem tá ligado? Tem gente aqui que vai fazer isso em casa, né? Vai ficar bonito, não vai? É? Tá vendo? Olha aí que benção. Fica bonito um relógio desse em casa. Mas tu tem que ter um quintal privilegiado para o sol bater em todos os horários, né? Senão o sol vai bater meio-dia, só na hora da comida. Só quando tiver pino. Mas se tem um quintal legal, tu faz um relógio solar, é bonito. Tu bota os horáriozinhos de madeira assim. Aí coloca um pau no meio. Onde a sombra bater, vai apontando. Eu fiz o teste, no meu relógio dava um erro de 20 minutos, 10 minutos. Porque não é tão preciso, porque a área não a favorece tanto, né? Acho que quem morar lá em Brasília, mais para o centro do Brasil, vai ficar melhor. Porque tem o fuso horário, tem essa questão toda. Então, bate uma diferençazinha. Mas que legal você ter uma ideia do horário, né? E ali, Ezequias tinha uma ideia do horário. Só o que ele não tinha ideia do tamanho do sol. Entenda, os homens antigamente, eles achavam que o sol, embora o sol foi um dos objetos de adoração de muitos povos, eles achavam que o sol era pequeno, irmãos. Porque eles não têm uma noção, tá entendendo? Tu olha para lá, para cima, tu vê um negócio assim pequenininho. A ideia é que eles têm que não é maior do que a Terra, que é algo muito forte, mas não é maior do que a Terra. Só que o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Então, quando Isaías diz assim, o que é mais fácil? A sombra avançar ou retroceder? Tu escolhe. Ele diz, certamente, avançar a sombra é mais fácil, porque é o normal, a sombra já vai avançar no curso natural, mas ela retroceder não. Irmãos, avançar 10 graus de uma hora para outra, ele não tem a noção do tamanho do Sol, jamais, porque 10 graus é equivalente a 5 horas. Por isso alguns teólogos não acreditam que eram graus, mas eram degraus, não 10 graus. Mas porque a Bíblia foi muitas vezes compilada, eles acreditam que sejam 10 graus e não degraus. Provavelmente de uma escada que o rei Acais tinha construído. E aí se descer um degrau, eu quero que ela desça um degrau, 10 graus. Quem está entendendo, irmão? Mas seja um ou outro, retrocedeu. Retrocedeu. E aí ele entende, o profeta retrocedeu e Deus fez voltar. Por que Deus, pensa comigo, está todo mundo ligado aí atrás? Por que Deus deu um sinal de voltar ou retroceder? E ele teve que escolher. E ele escolheu retroceder. Por quê? E Deus já sabia que ele escolheu retroceder.
Porque, irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus faz voltar o tempo, irmão. Se voltou 40 minutos, Isaías ainda não tinha dado decreto. Tá todo mundo ligado aqui? Ele tinha saído. Rebobina o filme. Quanto tempo que ele saiu? 10 minutos? 15 minutos? Talvez ele passou na cozinha do palácio para tomar um chá. Quanto tempo que saiu? Meia hora? Volta. Então, para eu revogar essa doença, esse decreto de morte, eu tenho que voltar o tempo. Todo mundo... Eu vou voltar o tempo porque... Se eu simplesmente mandar o profeta aí, eu estou me arrependendo. Eu não sou filho do homem para que se arrependa. Eu dei um decreto. Então eu vou voltar o tempo para fazer o milagre. Irmãos, se Deus tiver que fazer algo na sua vida, Ele faz voltar o tempo. Ele faz brotar ouro da terra. Ele faz, irmãos, uma oração do fundo do coração de uma pessoa que constrói uma história com Deus, nunca vai deixar de ser respondida. Eu li um testemunho de um livro, eu não sei qual foi o livro que eu li, que um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, esse homem se tornou um dos homens mais ricos. Claro que ele não está na lista ali de Elon Musk e de todos, o Bill Gates, esses camaradas. Mas se tornou um homem rico. Hoje ele é dono de hortifruti. Esse camarada, ele falando para Deus, Senhor, eu sou dizimista, eu sou servo do Senhor, e chorando diante de uma crise financeira. E lá nos Estados Unidos tem aqueles gramados bonitos na porta de casa, né? E nasceu uma flor, muito bonita, da noite para o dia no quintal dele. Da noite para o dia nasceu várias flores. E ele falou assim, que essa flor não estava aqui. Como é que nasceu uma flor dessa aqui? E aí ele falou, essa flor nasceu de hoje, será que eu não reparei? A mulher, não. Você pode não ter reparado, mas eu reparo no meu jardim. Essa flor não existe. Não tinha aí ontem. E aí ele chamou as pessoas que trabalham com horto, né? Pessoas que trabalham em floricultura, pessoas para saber o nome científico da planta. Ninguém. Chegaram num entendimento de quê, pô? Que não existia essa flor. Mas como é que não existe? Ela não existe. Chamaram biólogos, chamaram tudo. Não existe. Essa flor, ela simplesmente não existe. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum, não existe. Ué, como é que não existe? Então chama a reportagem aí. E a mulher falou, essa flor nasceu de ontem para hoje. Ela não está aqui. Ah, mas não existe. Então, quem não quer dar um buquê de flor para a esposa de uma flor que não existe? Ele começou a vender essas flores no preço astronômico, 100 mil, 200 mil reais um buquê de flor. Só que ele arrancava a flor toda e no outro dia tinha flor de novo. Irmãos, aí a pessoa fala assim, apóstolo, isso aí é ilusão demais. Ilusão? A Bíblia diz que Deus fez nascer uma borboleira de uma noite para o dia para refrescar a cabeça de Jonas. E ainda matou a borboleira também da noite para o dia. O nosso Deus fez os céus e a terra em 6 dias. Irmãos, se você tiver uma história e construir uma história com Deus, irmãos, Ele pode mudar a tua história dentro de 10 anos para te trazer habilidade, saber manter aquilo que Ele vai te dar, ou Ele pode te prosperar da noite para o dia. Ele faz isso, ó. Eu sou o Deus que tem o governo de todas as coisas. Irmãos, glória a Deus! Sabe o que nós temos que fazer? Quando, diante de uma notícia ruim, diante de um ataque do diabo na nossa direção, em vez de murmurar, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa vida, na nossa direção, quando alguém dá uma notícia ruim, nosso coração começa a querer questionar, ou murmurar, ou se rebelar contra Deus. Irmãos, vira a tua carinha para o canto e faz uma oração daqui do coração para Ele e fala, Deus, tem sido fiel ao Senhor. Olha a minha aflição. E aí Deus, Ele diz assim, olha... Deus diz, não em palavras, mas em atos. Eu vou te dar 15 anos, irmãos. Eu não sei se era melhor eu matar na hora do que dar 15 anos. Quem entende isso? Vou te dar 15 anos. 15 anos. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, 15 anos é coisa beça, irmãos. Não é pouco tempo, não. Mas quando você já sabe o dia, parece que é pouco. É ou não é? E aí você vai ler o Salmo 90, o Salmo 90 é tremendo, porque Davi diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente aqui. Quê? Alguém falou meu apóstolo? Ah, não pode, tá certo.
Estou ligado aqui. Se Deus falasse contigo que só tem 3 dias de vida, o que você faria? 3 dias. Apóstolo, 3 dias de vida, sei lá. Eu acho que não dá nem para ir visitar um parente lá na Paraíba, porque, sei lá, se tu for de ônibus, tiver com dinheiro, tu vai de avião. Mas se tiver de ônibus, tu morre, os 3 dias tu vai gastar na estrada. É tua mãe, o que tu vai fazer? Só tem 3 dias de vida. Você vai abraçar e vai conversar qualquer conversa? Ah, Flamengo, Vasco, Fluminense. Você vai falar de coisas, você vai querer construir um, sei lá. Tu vai dar prioridade àquilo que de fato é importante, tu vai querer fazer um jantar com quem é importante de fato na sua vida ou não é? Ou vai passar um momento sozinho com a pessoa que você ama? Concorda comigo? Você vai dar valor à vida, você vai refletir. É lógico que você vai clamar a Deus e vai ficar ligado com Deus, porque ninguém é bobo, né? Só tem 3 dias, Deus já me cantou a pedra, 3 dias, vou ficar ligado com Ele, porque eu vou morar no céu. Eu quero subir. Mas relacionado à nossa humanidade, vamos querer abraçar nossos filhos e falar, eu quero vocês perto de mim aqui, nesses 3 dias, eu quero comer um pudim, sei lá, eu quero comer uma sobremesa que eu não comia desde que eu era criança. Eu quero, sei lá, eu quero estar perto de vocês. A gente vai fazer coisas nobres com pessoas, a gente vai potencializar a nossa vida. Quem está me entendendo? Aí a minha pergunta hoje é, por que você não faz? Por que desperdiçar tempo com quem não te agrega valor? Por que ouvir quem não te dá destino? Por que se revoltar com coisas que não vão mudar a sua vida? Ah, eu não concordo com isso na igreja, eu não concordo com aquilo. Cara, procura concordar só com aquilo que anda em consonância com a vontade de Deus. O restante, segue o fluxo e vai buscar o Senhor. Porque fica naquele negócio de não sei o quê, mas aquilo outro, puxa dali, estica daqui. Aí Deus fala, cara, tua vida está perdendo significado. Tu está perdendo tempo com coisas inúteis. Salomão, quando estava no seu ápice da sua sabedoria, agregado com toda a leitura de mundo, com toda a sua capacidade, sua vida idosa, cabelo branco, mais a sabedoria que Deus a ele, e mais a sabedoria de um príncipe criado com vários ensinadores, ele vai dizer que muitas coisas na vida é vaidade. A vaidade ali, em Eclesiastes, ela tem uma conotação de inutilidade. Não é vaidade de usar uma maquiagem, de pentear o cabelo, de fazer um negócio, não. Porque isso não é inútil. A mulher ficar bonita ou passar um batom não é inútil. Amém? Porque ela fica bonita para o marido dela, para a família dela, para ela, para a autoestima. A vaidade é aí no sentido de qualquer coisa que tu faça que não serve para nada. A vaidade é no sentido de inutilidade. Ter um pensamento de raiva com a pessoa que você não vai mudar em nada. Ou então ter uma atitude que não vai agregar valor. Deixar de dormir, se você dormiria virado para o lado. A esposa aqui, por exemplo, que o marido está assim, o marido está, amor, hoje a gente vai namorar. Ah, não, estou com dor de cabeça. Que dor de cabeça, irmão? Ia com dor de cabeça e tudo, não ia, não ia? Ia, sabe por que ia? Cara, só tem 3 dias. Daqui no quarto, daqui um ano, talvez ele vai estar com outra mulher aqui. Então eu vou pegar ele de jeito hoje. É ou não é? A verdade é essa, irmão. Eu vou vou não reclamar de nada. Tu ia ficar até 10 horas da manhã dormindo? Tu ia acordar, irmão, mais cedo. Tu nem ia dormir, na verdade, né? Mas tu ia ficar assim, eu quero aproveitar. Fala comigo. Filho, aquele filme que a gente não viu, que tu tá me perturbando para ver. Vamos ver. Jogar videogame? Vamos lá. A mulher fala assim, paga minha unha. Tá te assistindo um tempão. Não, mulher, eu vou te pagar sua unha, não. Eu vou te levar, que eu vou ficar contigo lá do teu lado, lá assistindo lá. A gente vai conversar, eu quero estar do teu lado. Irmãos, a vida vai ter muito mais valor. A gente vai querer deixar uma memória. Não é isso? Então faça isso hoje. Porque Deus pode te dar 3 dias, mas na verdade Deus pode nem te avisar. Talvez hoje pode ser o seu último dia. E isso, rapaz, está amarrado. Está amarrado não, irmão. Pode ser o último dia. Você não sabe. Que isso, eu sou novo, meu amigo. Perdi há 3 anos atrás, esportista, não come, não bebe, não fuma, só tem um restaurante de comida natural, 35 anos de idade, morreu dormindo. Coração. O cara tem um pesadelo, imagina, tu tá dormindo. Como que a maioria das pessoas morrem dormindo? Elas têm um pesadelo, é lógico. Claro que ninguém voltou para me dizer o que foi. Eu tive um pesadelo, aposta, eu morri.
Mas eu acredito que quem já teve um pesadelo e acordou com o coração desesperado. Tu tem um pesadelo que alguém está te perseguindo, que alguém está te matando, tu pum, morre dormindo. Porque o teu corpo está tendo a mesma reação como se estivesse acontecendo de verdade. Quem está ligado? Então, para mim, o modo de ver de uma pessoa morrer dormindo é assim. Você tem um problema no coração, tem um pesadelo. E aí você não sabe. Agora você acorda, é mais um privilégio. Eu acordei, o que eu vou fazer? Vou levantar mal-humorado, vou reclamar da vida? Não, eu vou ressignificar. O que na verdade Deus quis fazer com Ezequiel é o seguinte: olha, eu fiz o profeta voltar, eu fiz a sombra voltar. Agora eu quero ressignificar a sua vida. Porque, irmãos, o que Deus quer de mim e de você não é que eu faça tudo certinho. Ele quer que eu faça a coisa certa. Eu viver uma vida de propósito é fazer a coisa certa e não tudo certinho. Imagina só que eu chego para você e falo assim: fulano, lava a louça para mim. Aí eu vou ali no centro de Nova Iguaçu, quando eu voltar, dá uma lavada nessa louça. E aí quando eu volto, eu olho, eu chego assim da sala, eu já vejo o chão. Nossa, o chão está brilhando. Limpou o chão. Eu entro direto no banheiro, o banheiro está um brinco. E eu, que bênção. E eu olho para a parede, está tudo limpinho, não tem uma teia de aranha. Gente, a pessoa é boa mesmo, é rápida, hein? E aí quando eu chego na luz, a louça é toda imunda, suja. Fulano, que tu não lavou a louça? Pô, tu tá reclamando que eu não lavei a louça? Olha aí, tá tudo limpo. Eu sei, mas não adianta fazer tudo certinho, tem que fazer a coisa certa. Eu pedi você para lavar a louça. Eu não pedi você para limpar o chão. E muitas das vezes, nós queremos trabalhar para Deus e viver para Deus assim. Eu nem roubo, eu nem minto, eu não fumo, eu não jogo no bicho. Eu faço tudo certinho. Aí Deus disse: irmãos, o fato de você não pecar, de você não mentir, de você não roubar, eu frequento a igreja, eu honro meu pai e minha mãe. O certo de você fazer tudo certinho não significa que está fazendo a coisa certa. A coisa certa é tu fazer o que eu quero. Porque você tem uma vida nessa terra e você tem que fazer o que eu quero. Porque o resto, irmãos, é vontade permissiva de Deus. Trabalhar é pecado? Claro que não. Então você escolhe um trabalho. Eu quero trabalhar em tal empresa. Deus vai te permitir trabalhar. O nome disso é vontade permissiva de Deus. Você vai trabalhar. Tu não está cometendo nenhum pecado, irmãos. E Deus te deu livre-arbítrio. Quem entende isso? Casar com uma pessoa que todo mundo está vendo que não vai dar certo, mas para tu acha que está certo, beleza, está te bocando para baixo, está te arrebentando toda essa pessoa, mas tu casou, é pecado? Não, tu escolheu, tu casou. Agora, a vontade permissiva de Deus é uma coisa, agora a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é outra. Porque quando você está vivendo a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, está fluindo na vontade de Deus. E aí Deus diz assim: olha, a tua vida, Ezequias, termina aqui. Finish. Aqui, vai terminar aqui. Ponto. Quer voltar? Quer viver mais 15 anos? Então agora eu vou ressignificar o teu chamado. A partir desses 15 anos você fez tudo certo. Você tinha um coração nobre, você foi reto, você me buscou, você me amou. Mas você fez tudo isso dentro de você e do teu palácio. Mas o meu reino ainda tem altares pagãos, idólatras. Você foi um homem que não fez nada de errado diante de mim, mas também não fez o que eu queria. Se foi nobre, foi um homem bom, foi reto aos meus olhos. Mas o meu reino, para que eu te coloquei no reino? Para reinar para mim. Não fazer só as coisas certinhas, mas fazer a coisa certa. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós vivemos como Ezequias viveu antes de ter essa experiência de quase morte. Porque uma experiência de quase morte, só quem pode dizer aqui é o Júnior, que Deus ressuscitou ele. Cadê o Júnior? Está aqui? Ele não veio hoje, não? Oi? Josué Júnior? Só Jesus, hein? Tá vendo por que Deus mata, ressuscita? Aí, Deus vai e ressignifica a nossa vida. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer você contar
os seus dias. Eu vou fazer a sua vida ter significado todos os dias, mas tu vai ver para o meu propósito. Quantos de vocês vêm para a igreja e começam a buscar o Senhor, e aí está tudo bem, Deus começa a consertar a sua casa, consertar a sua família, te dá uma família, te dá um emprego, Ele te cura, Ele faz uma obra na sua vida, e aí você começa a ter uma vida de conveniência. O que é uma vida de conveniência? A tua família está funcionando bem, no teu trabalho todo mundo até te respeita como crente, você está ali, dá um bom testemunho, você é um servo fiel, quem está entendendo? Aonde você vai, tu tem um bom procedimento, você no trabalho, você está com um discípulo, ou está com um parente, tu não discute mais com ninguém no trânsito, tu é uma pessoa com bom e excelente comportamento. Esse era Ezequias. Aí Deus disse, tudo bem, tu tem um bom comportamento, tu é um homem maravilhoso, tu é um bom crente, mas para você ser excelente, você não basta ser um crente conveniente. Você não tem que viver de conveniência, tu tem que limpar o ambiente onde você passa. Isso é ser operacional, ser eficaz. Não adianta eu entrar num ambiente sujo, limpo, estou ali limpinho, sair limpo, mas o ambiente saiu sujo. Continua do mesmo jeito. Foi isso que Ezequias estava fazendo. A casa dele era temente a Deus, ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus. Ele não deu ao paganismo igual ao pai dele, Acais, que se deu aos ídolos, pagão. Ele já foi muito mais, pelo ensinamento que ele teve do pai dele, que ele não teve exemplo nenhum, então ele já foi um excelente rei, já estava bem. Quem entende isso? Só que Deus quis chamar ele à excelência e diz, olha, não é assim. Eu não te chamei para chegar no trabalho e só dar um testemunho de bom crente. Eu te chamei para chegar no trabalho, tu pegar para o teu patrão e tirar ele do pecado. Insistir até ganhar ele para Jesus. Eu não te chamei para poder chegar lá e dar um de conveniência no trabalho. Chamei para chegar no trabalho, tu olhar para os teus irmãos de trabalho e falar assim, aí, tem uma célula lá, pregar o evangelho. E quando tu sair daquela empresa, todo mundo está convertido, o ambiente nunca mais é o mesmo. Eu não te chamei só para ser rei, para ser um exemplo de cristão. Eu te chamei para ir lá e quebrar os altares idólatras, limpar tudo. Foi isso que Ezequias fez. Foi isso que Ezequias fez. Agora, sabe o que é tremendo? Tremendo é a aliança dele. Porque você vai ver isso lá em Isaías, no livro de Isaías também, se não me engano, no capítulo 38, Isaías vai contar a mesma história e ele diz assim, olha, a Ezequias, a oração, ele acrescenta o quê? Ele acrescenta Davi. Eu tenho sido reto, assim como o teu servo Davi. Ele mexeu, aí mexeu, não mexeu? Aí muda tudo, né? Tocou na aliança, ele lembrou, Deus, olha, eu tenho sido reto. Lembra da tua aliança que tu fez com Davi, que não faltaria rei, que não faltaria pessoas para governar segundo a tua vontade, porque Deus é um Deus de aliança. Irmãos, entenda o seguinte, há 200 anos não tinha culto no templo. Os levitas não sabiam mais o que era adorar. Ele teve que ensinar os levitas o papel de cada levita, desde o tempo de Salomão. Não tinha, porque Roboão acabou com tudo. Logo depois de Salomão veio Roboão, veio Jeroboão, levou as 10 tribos ao reino do norte, que é Israel. Israel já tinha, nesse contexto, já sido destruído pelos assírios. O próprio Ezequias tinha tido um livramento dos assírios também, que destruiu o reino do norte. Veio tentar destruir o reino do sul, que é Judá e Benjamim. Não conseguiu. Vocês lembram do texto que Senaqueribe, Deus vai lá e manda um anjo matar 185 mil soldados lá e dá o livramento. Agora ele está passando por uma luta. Ele teve experiências tremendas com Deus, mas ele está passando por uma luta. E aí Deus está querendo dizer o seguinte, olha, você se guardou o tempo todo aqui. Ezequias, quem for lá em Israel comigo, esse ano eu estou querendo ir, amém, irmão? Mas ano que vem eu estou fazendo uma caravana para Israel. Quem vai? Amém. 15 pessoas já tá bom, não precisa dizer muito. Só as 10 que falou, né? Quem vai, irmão? Aí já vai umas 25. Você vai passar pelo túnel de Ezequias comigo. É tremendo, né, pastora Ana? Cadê a pastora Ana? Também não veio. Tá. Aí, oi? Ah, foi com a minha esposa, né? Irmão, se eu chamar mais uma pessoa que não estiver aqui no culto, eu desço também, eu vou ficar ausente também. Aí, a Bíblia diz que ele abriu um buraco, lembra que Davi passou com seus soldados, rastejando? Ele ampliou aquele buraco e fez um túnel, um aqueduto, trazendo água
de lá de fora da cidade, por dentro, para dentro da cidade. Para quê? Porque os homens antigamente, eles tinham costume, os homens de guerra, eles sitiavam a cidade. Obrigado, filho. Daí que vem a palavra sítio, né? Sitiar. Eles cercavam a cidade e eles contaminavam as fontes das águas que entravam para dentro da cidade. E logo ficava em 1 mês, 2 meses, 3 meses, a água ia acabar. Porque ele contaminou a fonte das águas. Aí eles iam ter que abrir o portão para beber, que sem água tu não fica. Comida, tu fica até 2 meses sem comer. Mas sem beber, 3, 4 dias, é mais num calor igual o de Israel, o cara não suporta. E aí Ezequias fez o quê? Sabedoria. Ele pegou uma fonte subterrânea que ninguém vê ela nascer e trouxe para dentro da cidade, cavando, fazendo um aqueduto. E a gente passa por ele e sai do tanque de Siloé. É lindo, irmãos. A gente apaga a lanterna, a gente passa assim ali à noite, tudo escuro, a gente passa ali com a lanterna apagada, é quase uns 1 quilômetro, assim, mais ou menos 1,5 quilômetros, eu não sei quanto que é o comprimento, pode ser menos, mas a impressão que dá é que é muito, porque a gente demora um tempo, a gente passa devagarinho. Mas talvez seja menos, mas é bem longo o túnel. E que quando você estiver lá, você vai passar com a gente. Um homem que foi estrategista, mas tudo preparado para ficar preso ali dentro da cidade. E cadê os projetos de expansão? Cadê o projeto de crescer mais o reino? Cadê o processo de propagar o reino? De tomar posse daquilo que Deus prometeu? Deus me chama só para me guardar, para eu criar um muro, uma proteção, levantar água, salvar minha família, manter o meu reino, plantar uma vinha. O homem nasceu para expandir, para crescer. E sabe quando você se expande? Quando você consegue propagar a sua ideia para uma outra pessoa. O evangelho cresce de nós para uma outra pessoa. Aquele cara ali está longe de Jesus. Eu passo uma ideia para ele, ele aceita a ideia, não é isso? E agora ele assume Jesus na vida dele e o reino está se expandindo dentro de outros homens. Agora, a primeira coisa que ele faz, que Ezequias faz, é chamar o povo do Reino do Norte para adorar em Jerusalém. Isso foi maneiro, cara. Isso foi legal, porque existia... Vocês lembram da mulher samaritana? Que ela pergunta ao Senhor Jesus, aonde que nós devemos adorar? Vocês, os judeus, dizem que é no templo que tem que adorar. Nós, samaritanos, nós dizemos que tem que adorar em Siquém, lá no monte. São as 10 tribos. Né? As 10 tribos de Jeroboão, entrou um ciúme nele de deixar o povo subir para o sul para adorar, porque o templo é o centro da fé, e o templo ficava em Judá. Ele disse, se esse povo for para Jerusalém para adorar, eles vão se rebelar e vão voltar a ser uma nação só. Jeroboão começou a adorar boi, vaca, um monte de coisa errada também, começou bem e terminou mal. 200 anos depois, ele começa a abrir as fronteiras, irmãos, e chamar o povo do Reino do Norte. Olha, o Reino do Norte foi destruído. Vocês já não têm cidade, não tem mais nada, mas pelo menos adoração vocês podem ter, que é o principal. E começou a abrir fronteiras, e o povo vindo do Reino do Norte, e hoje, até hoje, tem esse legado em Israel. Tu chega lá em Jerusalém, tu chega lá em Israel, tem povo de todas as tribos lá, mas o que mais tem é de Benjamim e de Judá. Quem está ligado? Então Deus, ele faz, é assim que Deus, ele trabalha na nossa vida. Ele quer nos levar a expandir. E ele começou a limpar os altares. Eu fico imaginando ele pensando, 14 anos, 364 dias. Vamos imaginar, né? O que eu vou fazer hoje? Eu vou limpar o altar tal. Vou restaurar a adoração no templo. Vou restaurar a comunhão. Vamos restaurar a adoração. O que eu posso fazer? Então, irmãos, a vida dele passou a ser potencializada. Eu posso dizer para você que esses 15 anos ele fez muito mais coisas do que o restante dos anos todo que ele passou. Eu te garanto que com 15 anos, com muita concentração, com muito propósito, com muito ar percebendo o espetáculo da vida, como diz o Augusto Cury, né? Que a vida é um espetáculo, ela está acontecendo o tempo todo. E se você reparar o espetáculo da vida, quem aqui tem mais de 40 anos, irmãos? Ele começa a perceber isso. Se já não tem mais o seu avô, vai perdendo um, né? Aí você, pai, mãe, já começa a perder. Alguns têm 40 e pouco, tem privilégio. Eu tenho minha mãe. Mas quando a minha mãe, irmão, toda vez que eu vou na casa da minha mãe,
que ela me leva até na varanda. Ela me leva na varanda assim. Eu sou o caçula, irmão. Eu sou de 1979, irmão. Não interessa se eu nasci no último dia da década, mas eu posso dizer que sou da década de 70. E a minha mãe chega dali do murinho, ela fica me olhando. E aí eu olho para trás, ela está me olhando. Aí ela faz assim, estende a mão, me abençoa, e ela fica me olhando. Eu penso, será que é a última vez que eu estou vendo minha mãe? Aí ela pensa, será que é a última vez que eu estou vendo meu filho? Então a vida se torna um espetáculo. Porque eu não tenho tempo para discordar dela com nada, ela é uma senhora. Eu não tenho tempo, só tenho tempo de olhar para ela, pego nela, eu aperto ela. Ih, eu não vou morrer não. Eu falo assim, sei. Mas eu aperto o braço dela, eu aperto assim, e aí na minha mente eu penso, está viva ainda, está aqui. Aí eu aperto. Aí ela, Davi, pode parar? Eu falei assim, mãe, tu faz um carinho na senhora, deixa de ser chata. Aí você começa a perceber, né? Um garoto de 18 anos, 20 anos, ele vive como se a mãe e o pai nunca fossem morrer. Mas a gente já começa a sentir um tato, né? Acordo de manhã, de madrugada, quando chega uma desligação, o meu padrasto, meu padrasto ele é meu pai, né? Eu convivo mais com ele do que meu pai. Ele, de vez em quando, ele liga pro meu irmão pensando que está ligando para mim, irmão. E às vezes ele liga de madrugada. Quando o telefone dele toca, meu irmão já fico desesperado. Aí ele, fala aí. Aí eu, o que aconteceu? Nada não, pô. Eu acabei de falar contigo. Eu falei assim, não, tu ligou para errado. Ah, é o Davi? Não é o Léo, não. Eu falei assim, sou eu. Pô, tava falando com o teu irmão agora, na hora que caiu a ligação, eu liguei para tu. A minha voz é muito parecida com a do meu irmão, pelo telefone. Eu falei assim, pô, cara, tu quer me matar, cara? 2h da manhã? Você tá entendendo? Aí a gente, no outro dia, já dá vontade de sair, eu pego a moto aqui, vou lá, dar um abraço nela. Eu tenho que ir lá. Deus está me dando um alerta. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Voltar atrás significa trazer reflexão, trazer maturidade aqui. Ser excelente, deixar um legado. E dizer assim, olha, você pode ser muito mais excelente. Você pode depurar mais as coisas. Você pode ser mais sutil com as coisas. Você pode perceber mais as coisas. Você pode fazer igual o salmista. Senhor, me ensina a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ah, merece uma salva de palmas, não merece não? Glória a Deus. O que Ezequias fez, não desprezando o pai dele, mas ele começa a fazer desligamento de alma, de cultura e de sangue. Igual eu falei para vocês que a gente faz na libertação. Desligamento de alma, cultura e sangue. Igual Deus fez com Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrar. Alma, porque existem coisas que você herda do seu pai e da sua mãe, irmão, que não é legal. Culturas de famílias que não são espirituais, não são benéficas, como cultura de palavrão, de bebida, de pornografia. Existem pecados que são cultura em algumas famílias. Quem está entendendo? Então Deus, os ensinamentos, o que é bom, você retém. O que é ruim, você se desfaz. Tem que haver um desligamento. Ele entendeu, olha, não adianta eu ser um pouquinho melhor do que o meu pai. Eu tenho que desfazer tudo que meu pai propagou. Meu pai foi um que ajudou a propagar esse lugar. Meu pai ajudou a propagar os altares idólatras. Então eu vou aqui consolidar os bons conselhos que meu pai me deu, mas eu vou desfazer tudo que ele ensinou de errado dentro da minha cultura de família e da minha descendência. Vou começar a trabalhar, vou começar a confrontar realidades. Eu não vou ser só um crente de conveniência. Aonde Deus me plantar, eu vou confrontar realidades. Eu vou começar a ganhar alma, vou começar a pregar o evangelho. Vou começar a cumprir o meu propósito nessa terra. Aleluia! Refazer rota, 200 anos, restaurou a adoração. Irmãos, sabe o que eu acho lindo no exército israelense? Que eu acho lindo em Israel? É que o soldado de Israel, ele não é treinado para obedecer ordem. Sabia disso, pastor? Um soldado de Israel, ele é treinado para cumprir uma missão.
ele não é de maneira alguma treinado para cumprir ordem. Sabe por quê? Porque a missão é maior do que cumprir uma ordem. Existem pessoas, irmãos, é isso que o brasileiro tem que entender. Ele só quer cumprir ordem. Cumpri uma ordem, deu errado. Eu só cumpri ordem. Ele não tem responsabilidade com a missão. Então ele é muito fácil de terceirizar erro. Foi meu líder. Foi o que me mandaram fazer. Mas se ele tem compromisso com a missão e falha, ele não terceiriza erro. Ele diz, eu falei. Se a missão falhou, eu falhei. Indiferente de quem me deu uma ordem. Eles pessoas que só fazem o que mandam. Mas nunca me mandaram quebrar altar pagão nenhum. Gente, eu não estou pregando aqui iconoclastia, não. Iconoclasta é a pessoa que quebra imagem, que quebra um monte de coisa. Quem está entendendo? Estou pregando aqui dentro do que Ezequias fez, tá? Tem que chegar em casa aqui, pegar uma imagem de uma santa. Eu vou quebrar! Entrei na casa do meu pai e quebrou. Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Amém, irmão? Cada um vive da revelação que Deus dá para ele, ele colocou, ele tira, né? O diabo deu, o diabo tirou, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É tudo assim, um tira, quem colocou, tira. Amém? Senão dá a impressão que o apóstolo pregou para a gente sair por aí pegando um pedaço de pau, a marreta, sair quebrando tudo. Para com isso. Não, nada disso. O texto aqui diz isso, que Ezequias ele era rei, ele tinha que tomar uma postura. E não se omitir. Amém? Glória a Deus. Agora olha só. Que tremendo. Tem um texto na Bíblia que o profeta, um salmo que diz assim, Senhor, faça conosco como nas torrentes do Negev. Esse salmo, ele está querendo dizer o seguinte, olha, faça algo novo na nossa vida, nos limpa como a corrente do Negev limpa a sujeira, tudo que está ao redor dele. Se alguns de vocês não sabem, a torrente de águas do Negev, o Negev não chove, porque as montanhas, o Mar Morto é o lugar mais baixo da terra. O lugar mais baixo da face da terra. O Mar Morto é quase, eu não estou lembrado agora qual é o tamanho, mas eu acho que é 500 metros, quase 800 metros abaixo do nível do mar. Então, e muito calor, é muito difícil nuvem conseguir. A massa de ar quente, ele expulsa as nuvens. Então, chove muito raro no deserto da Judéia. Mas chove em Jerusalém, que retém as montanhas, né? Jerusalém é o lugar mais frio de Israel. Nas montanhas, nos montes. Porque entenda o seguinte, Israel é o centro da terra. Pode reparar, é estratégico mesmo. Israel é o centro do mundo. Jerusalém é o centro de Israel. O templo é o centro de Jerusalém. O Santo dos Santos é o centro do templo. E a arca do Senhor é o centro do Santo dos Santos. É o alvo perfeito. A chuva desce em Jerusalém e ela desce e vai correndo e ganha rumo. E como o solo é impermeável, lá em Israel, o solo não é argiloso igual aqui do Brasil, que a água penetra. É pedra, então a água bate e escorre. E vai ter enchente no meio do deserto, irmão, não é tremendo? É uma distância de quase uns 80 quilômetros, 90 quilômetros. A água vai ganhando volume, e há uma enxurrada no deserto. Então essa enxurrada, você não escuta barulho de água, nem tem cheiro de água, ela pega todo mundo de surpresa. Uma das vezes que eu tive em Israel, um guia falou assim, olha, aconteceu um acidente mês passado aqui, 2 alpinistas morreram afogados aqui no deserto. Teve uma torrente do Negev e levou eles e mataram afogado. No lugar que não chove, o cara vai imaginar que ele ia morrer afogado? Vocês lembram uma passagem de 2 Reis mesmo, acho? Se não é 2 Reis, isso é Crônicas. Mas vocês vão conhecer a passagem aqui, amém? Diferente da referência. Que Eliseu, ele profetiza, não há vento, nem chuva, nem cheiro de água.
mas virá tanta chuva, e ele chama, né? Ele profetiza, traga-me um tangedor, e traz o tangedor. O rei Josafá vai para a guerra com o rei Acabe. Eles vão, não contam, sem estrutura, sem sabedoria, sem estratégia de guerra, sem nada, no meio do deserto. Fica todo mundo lá no sol quente, e começa a ficar desidratado, todo mundo morrendo de sede. Ele disse, ó, se o inimigo não aparecer agora, mata a gente, porque ninguém tem condições de levantar uma espada, de tão desidratado que está. Então eles mandam chamar Eliseu, e Eliseu disse, cavem covas. Foi a primeira coisa que aconteceu. Quando o tangedor tocou, o Espírito de Deus possuiu Eliseu, e Eliseu disse, cavem covas, e cavem cisternas, porque vocês não verão vento, nem barulho de água, nem cheiro das águas. Água tem cheiro? Não. Água, quando eu falo água, cheiro das águas, é porque quando a água bate na terra, tu sente o cheiro da terra molhada, e tu sente o cheiro da água. Tu não vai sentir cheiro, nem barulho, nem nada. Mas vocês viram tantas águas, que vocês dão para todos os exércitos beber água, animar os animais, e ainda vão armazenar em cisternas. O que ele está querendo dizer? Olha, eu posso te surpreender com coisa grande. Eu posso matar a sua sede. Eu posso te dar um destino. Mas você agora tem que começar a estruturar a sua vida. Você tem que ter sabedoria, pedir Deus para saber contar os seus dias, para você começar, de agora em diante, preparar a sua vida, se estruturar para receber aquilo que Deus tem para você. Porque, irmãos, imagina uma enxurrada de água vindo. E você não conseguir nem matar a sede, porque a enxurrada é tão grande que se você bem chegar perto, ela te mata. E quando ela passar, acabou a água. Aí, então, meu Deus, uma enxurrada, estou morrendo de sede. Ou então cai um temporal e você fica com a boca aberta assim, ou não tem uma caneca ou um recipiente para tu aparar a água. Uma chuva de não sei quantos milímetros que dá para encher 50 cisternas para durar 50 anos numa cidade e você só conseguiu encher um caneco. Imagina Deus derramar tudo que Ele tem para derramar na sua vida, todas as bênçãos que tem para a sua vida, e você reter o suficiente para viver 6 meses, sendo que Deus quer derramar algo na sua vida para tu viver a vida toda e ainda de maneira superabundante, e todos que viveram ao seu lado ter também em superabundância. A culpa não é de quem mandou a enxurrada, a culpa é de quem não cavou cova, de quem não cavou cisterna, quem não se preparou. Quem entende isso? Aqui no Café de Pastores eu falei sobre nações, falei sobre nações, sobre nações, sobre nações, falei sobre o avivamento das nações. Aí quando foi ontem de ontem, o pastor Italvo está aqui, está lá de Petrópolis, salva de palmas pelo pastor Italvo, o pastor Andréia está aqui. São pastores da nossa cobertura. E aí eles falaram assim, apóstolo, nós sentimos nosso coração de ofertar algumas roupas, né? Roupas, batas que nós temos com bandeiras de países para a igreja de vocês. Olha como que Deus usou. Falou das nações. Aí falou assim, vai escolher as nações? Eu vou escolher nada, não manda essa briga não. Você oferta, vai receber a nação aqui, a geração que Deus direcionar vocês, porque senão vai dizer que teve meu dedo, não. Deixa Deus começou a fazer, deixa Deus fazer tudo, né? Então Deus sinaliza, a gente tem que se estruturar. Deus dá a resposta. Senhor, manda a enxurrada. Agora, para analisar comigo. Eliseu profetizou, sim ou não? A enxurrada foi sobrenatural ou foi natural? Irmãos, entenda o seguinte, aquela enxurrada já acontecia sempre no deserto. Agora a questão é, Deus pode, através do sobrenatural, mover o natural a nosso favor? É claro, irmãos, ele só antecipa, a enxurrada seria para o mês que vem. E o profeta, quando já estava indo, Deus já estava fazendo chover em Jerusalém. Aleluia! E o profeta, quando chamou, chama o tangedor. Já está o natural entrando em conexão com o sobrenatural. Ele disse, olha, vai cair tanta chuva, vai vir tanta água, mas tanta água, você não vai ver vento. Porque não vai sair daqui, vai vir de longe o que eu vou mandar. Irmãos, quem está pegando? Quem é espiritual está pegando. E vai vir de Jerusalém, vai vir de lugar da bênção, vai vir de longe. Tu não vai ver vento. Poxa, ele falou que ia chover, cadê o vento? Porque o vento traz nuvem. Cadê a nuvem? Você não vai ver vento, nem barulho de água, nem nada. Mas vai ter tanta água, mas tanta água. As correntes do Negev já estavam acontecendo. Deus só antecipou. Entenda o seguinte, irmãos. Deus move o sobrenatural, sim ou não? Mas atrai uma porta de emprego. A porta de emprego é natural, sim ou não? Dinheiro é natural, sim ou não? A casa é física, sim ou não? O sobrenatural aproxima uma bênção natural para a sua vida, ela antecipa.
Ele antecipa. É porque tem gente que é tão espiritual que ele acha que vai acontecer um anjo, vai trazer e vai derramar um óleo espiritual e vai virar. Deus diz assim, não, não, não. Eu posso fazer, o maior milagre não é fazer algo acontecer, é unir uma coisa, é trazer conexão, é fazer aquilo que já existe e encontrar contigo. Embora Deus é poderoso para fazer coisas, como diz Paulo em capítulo 4 de Romanos, ele diz, o Deus que traz à existência coisas que não existem como se existisse, como diz o caso da flor. Mas é muito mais fácil ele aproximar algo que já existe de uma pessoa que já existe. Ele só aproxima, ele só te coloca no lugar certo, ele só te conecta com a pessoa certa, ele te dá network, ele te coloca no emprego certo, ele te bota um pensamento na tua mente, te direciona a pessoa certa. Para Deus mudar a tua vida de hoje para amanhã, é só uma enxurrada que ele já preparou, já está vindo na tua direção, só tem que estar no lugar certo.